Sabe, muitas vezes a gente acha que o problema com dinheiro é falta de esforço, né? Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o problema é não conhecer as regras do jogo. Parece que tem gente que simplesmente pega o jeito com grana, enquanto outras pessoas, bom, parece que estão sempre correndo atrás, sempre um passo atrás. Hoje a gente vai desvendar justamente essas regras. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Aquela sensação de lutar, lutar, lutar todo santo dia só para pagar as contas. E no fim do mês, o dinheiro some, escorre pelos dedos e a gente nem sabe para onde foi. Mas olha, a boa notícia é que isso não é um destino selado, não. É só a falta de um mapa. E é esse mapa que a gente vai começar a desenhar hoje. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Pensa comigo, o dinheiro é um jogo. E em qualquer jogo, seja xadrez, futebol, o que for, o primeiro passo para ter uma chance de ganhar é conhecer as regras. Então, tá na hora de aprender. Bora mergulhar nisso. Então, o nosso caminho hoje vai ser bem direto, passando por 3 leis essenciais. A gente começa com o diagnóstico, depois aprende a controlar os impulsos e, por fim, monta um plano de ataque para tomar o controle da situação. Vamos lá. Primeira lei, a lei do espelho. E aqui a palavra-chave é honestidade. Honestidade radical mesmo. É sobre se olhar no espelho financeiro e encarar a real, sabe? Ver para onde cada centavo está indo sem desculpa. Porque sem isso, qualquer plano já nasce furado. É a ponto de partida, não tem como negociar. E essa frase do Peter Drucker é perfeita, né? Se você não pode medir, não pode gerenciar. É uma verdade universal. Como é que se melhora algo que nem se sabe como está? Rastrear os gastos não é para se sentir culpado ou para se privar de tudo, não. É o contrário. É para ganhar clareza, para ter o poder de decisão na mão. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Bom, o primeiro passo é bem simples. É pegar os extratos, as faturas e analisar para onde o dinheiro está indo de verdade. E olha, é impressionante o susto que a gente leva quando faz isso. Aquela assinatura de um app que ninguém usa mais, o cafezinho todo dia, quando a gente soma, vira um rombo enorme. O objetivo aqui é justamente esse: achar esses ralos invisíveis e fechar eles. São eles que só botam o orçamento sem a gente nem perceber. Ok, agora que a gente já tem clareza, vamos para a segunda lei. Porque não adianta só saber para onde o dinheiro vai. A gente precisa controlar quando ele vai. E é aí que entra a lei da pausa. Ela cria um espacinho de tempo, um respiro, entre o eu quero e o comprei. É nesse pequeno espaço que acontece a verdadeira batalha entre a emoção e a razão. E para vencer essa batalha, existe uma ferramenta, uma tática muito poderosa. A regra é super simples. Se alguma coisa custa mais de 15% do que se ganha no mês, a regra é esperar 24 horas antes de comprar. Só isso. Esse tempinho de reflexão é o antídoto perfeito contra a compra por impulso, sabe? É dar chance para o nosso cérebro racional entrar em campo e assumir o controle de novo. E a diferença entre esses dois caminhos, nossa, é brutal. A compra emocional dá aquele pico de felicidade, né? Mas ele passa voando. E o que fica? O arrependimento e muitas vezes uma coisa que nem era tão necessária assim. Já a decisão pensada, racional, essa constrói segurança, constrói controle, é uma escolha clara, no fundo, um prazer que dura 5 minutos, contra um futuro tranquilo e sólido. Olha que interessante essa frase. Ela captura perfeitamente a mudança de mentalidade. Quando a gente rala para juntar dinheiro para comprar algo grande, o valor daquele dinheiro muda completamente. Cada real ali representa horas de trabalho, representa esforço, representa tempo de vida. Essa jornada de economizar ensina a gente a respeitar o dinheiro. E aí, na hora de gastar, a decisão é muito, mas muito mais consciente. Muito bem, chegamos na terceira e última lei. Se a gente já olhou no espelho e já aprendeu a dar uma pausa, agora é hora de virar o jogo. Chega de ficar só na defesa, se protegendo das dívidas, apagando incêndio. Agora é hora de partir para a ofensiva. É hora de atacar o problema e tomar as rédeas de vez. Então, o ponto principal é ter um plano de ataque bem definido. E qual é a prioridade número 1? Acabar com as dívidas de juros altos. Pensa nelas como um balde furado que nunca para de vazar dinheiro. Depois, o alvo são os custos variáveis, lazer, restaurantes, tudo aquilo que a gente consegue ajustar. E olha, em casos mais sérios, a jogada mais inteligente pode ser radical, cortar o uso do cartão de crédito até a situação estar sob controle de novo. E tem uma tática de choque que é super eficaz, o jejum de gastos. A comparação é perfeita, pensa só. Se alguém está com colesterol lá no teto, o que o médico faz? Prescreve uma dieta, um corte radical de gordura.
Com as finanças é a mesma coisa. Se a saúde financeira está ruim, um jejum de gastos não essenciais funciona como um remédio forte para resetar os hábitos e arrumar a casa. E no fim do dia, é disso que a gente está falando. Conhecer essas regras, aplicar essas leis, não é só sobre números numa planilha. É sobre ganhar um tipo de superpoder. É o poder de saber que o controle do destino financeiro está na sua mão. E a tranquilidade que isso traz? Ah, isso não tem preço. Pronto, com essas 3 leis, o mapa está na mão. A lei do espelho para trazer clareza, a lei da pausa para garantir o controle e a lei da ofensiva para partir para a ação. As ferramentas para transformar a realidade financeira estão aí. Agora, o que vai fazer diferença de verdade é colocar em prática. Então, vamos recapitular bem rapidinho, para fixar. Primeiro, olhe no espelho. Rastreie os gastos para ter clareza. Segundo, aperte a pausa. Crie aquele tempo para pensar antes de comprar. E terceiro, parta para a ofensiva. Ataque as dívidas e corte o que não é essencial. São passos que parecem simples, mas o poder de transformação deles é gigantesco. Porque, no final das contas, conhecimento parado não muda nada, né? A pergunta que fica não é o que foi aprendido, mas sim o que vai ser feito com isso. Qual dessas leis invisíveis vai ser colocada em prática a partir de hoje? Essa escolha é o primeiro passo. É o começo de uma nova história financeira.